Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a nossa edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias. As notícias sempre na medida certa. Estaremos falando do governo federal e a questão da importação de 104 mil toneladas de arroz para atender a demanda do país. Falaremos também da questão de educação e a pesquisa que mostra que 7% dos brasileiros ainda são analfabetos. Falaremos também do projeto que vai construir cidades temporárias no Rio Grande do Sul devido à necessidade de moradias em virtude da tragédia da natureza que aconteceu por lá. Fique conosco que temos muito mais orientações e dicas para você. Então, vamos à edição desta semana. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando do governo federal que vai importar 104 mil toneladas de arroz para evitar justamente a inflação do produto, desse alimento em nosso país, que teve aí as plantações prejudicadas através das enchentes do Rio Grande do Sul. E com essa medida, então, o cereal deve chegar ao consumidor em torno de R$ 4,00 em algumas regiões metropolitanas. O arroz que será comprado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, vai chegar ao consumidor brasileiro por no máximo R$ 4,00 o quilo. O cereal deverá ser empacotado em embalagem de 2 quilos padronizada. Aqui no mercado é fácil fazer a comparação. Olha só, 5 quilos de arroz, como vem nesses pacotes, custam hoje em média R$ 35,00. A R$ 4,00 o quilo, a mesma quantidade sairá por R$ 20,00. Uma economia de pelo menos R$ 15,00, que vai fazer a diferença no orçamento de muitas famílias no fim do mês. E o primeiro leilão está marcado para a próxima terça-feira, dia 21 de maio. O governo já vai adquirir até 104 mil toneladas de arroz importado da safra 2023-2024. O arroz comprado terá a logomarca do governo federal e terá de trazer o preço de venda ao consumidor. Os estoques serão destinados aos pequenos varejistas das regiões metropolitanas, de acordo com os indicadores de insegurança alimentar, exceto o Rio Grande do Sul. A importação de arroz tem o objetivo de enfrentar as consequências sociais e econômicas decorrentes das enchentes no estado gaúcho. Nós queremos, com essa ação, garantir o abastecimento justamente nas regiões mais distantes, da onde está a grande produção de arroz do Brasil, que é no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, na situação dramática que vive, é o estado que garante mais de 70% de toda a nossa produção de arroz. Então, essa primeira compra que nós faremos do arroz importado, nós vamos enviar para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Ceará e Pará. E justamente abastecer os pequenos atacadistas que se abastecem dos grandes atacarejos para evitar que chegue para a população também com preço muito alto. A compra de arroz será feita por meio de leilões públicos ao longo de 2024. Ao todo, o governo federal vai adquirir 1 milhão de toneladas do cereal. O produto deverá ser descarregado nos portos de Santos, em São Paulo, Salvador, na Bahia, Recife, em Pernambuco e Itaqui, no Maranhão. Nós vamos fazer de uma forma escalonada, sempre observando o comportamento do mercado interno, para que esse produto também não venha competir com a nossa produção local, mas nós temos como prioridade dar essa garantia de que não faltará arroz. Nós vamos conseguir, temos arroz para abastecer o nosso país. Vamos agora falar com você que tem o seu pequeno negócio, que já pode negociar suas dívidas através do programa Desenrola. Exatamente, já está então em vigor o Desenrola Pequenos Negócios voltado a microempreendedores individuais, chamados MEIs. São donos de pequenas empresas que faturam até 4,8 milhões de reais por ano. Já podem negociar. Porém, por enquanto, o programa é destinado apenas
a quem tem dívidas bancárias em atraso. Os pequenos negócios no Brasil respondem por mais de 1/4 do Produto Interno Bruto Nacional, segundo o Sebrae. E é para ajudar os microempreendedores individuais, os chamados MEIs, as micro e pequenas empresas a saírem do vermelho e recuperarem o poder de crédito, o governo lançou o Desenrola Pequenos Negócios. É importante aqui dizer o tamanho e a musculatura dos micros e pequenos empreendedores juntos. Eles são 95% dos CNPJs hoje no Brasil. Portanto, 95% das empresas brasileiras estão nessa configuração entre MEI, micro e pequeno empreendedor. E, ao mesmo tempo, são aqueles que respondem por 55% dos empregos formais no Brasil. Portanto, é a base da economia brasileira. São aqueles que acordam de manhã e produzem valores econômicos em todas as áreas. Para aderir ao programa, os MEIs e pequenos empresários que faturam até R$4.800.000 por ano devem entrar em contato com as instituições financeiras onde têm dívidas em atraso. A recomendação é utilizar os canais oficiais de atendimento, como agências, internet ou mesmo os aplicativos. As condições para a renegociação serão definidas por cada instituição cadastrada no programa. Os descontos podem variar de 40% a 90% do total da dívida. Não há limite para o valor do débito ou tempo máximo de atraso. Como compensação, o governo federal vai oferecer incentivos tributários às instituições financeiras participantes. A ideia é que, com a regularização financeira, as empresas voltem a ter acesso ao crédito para investir e gerar emprego e renda. 6 milhões de empresários estão enrolados nas suas contas aí. São aqueles empresários que são MEIs ou que são simples, né, que vão com faturamento até R$4.800.000. Todos esses empresários do Brasil, portanto, são 6 milhões, estão agora podendo ir para os seus bancos e procurar fazer o desenrola da pessoa jurídica que o governo federal lançou na semana passada com o presidente Lula e agora está valendo em toda a rede bancária. O desenrola é um alívio para esse setor. Porque esse setor ele não consegue ter a falência, ele tem que sobreviver, ele acorda de manhã e continua lutando para garantir a sua renda, naquilo que ele produz, na sua cidade, no seu bairro, naquilo que ele aprendeu na sua existência e na sua vida. Vamos agora falar então de saúde, porque planos de saúde são cancelados com pacientes ainda em tratamento. Exatamente, é uma reclamação aí dos usuários do plano de saúde que estão denunciando que seus contratos estão sendo cancelados de maneira unilateral pelas operadoras, mesmo durante os tratamentos. De acordo com especialistas, a prática, além de ilegal, é abusiva. Vamos observar. Márcio trata um câncer há 1 ano. Precisa ir ao hospital a cada 3 semanas receber na veia um tratamento de imunoterapia. No fim do mês passado, quando foi pagar o boleto do plano de saúde, recebeu um aviso sem explicações. O contrato com a operadora havia chegado ao fim. Márcio recebeu um prazo de 60 dias para mudar de plano. O único problema dessa mudança seria porque nenhum desses planos que eram mais acessíveis tinham a C Camargo, que é o hospital que eu cuido do câncer. Então, por isso que eu resolvi entrar na justiça. Cancelamentos como esse, que simplesmente são comunicados pelas operadoras, acontecem nos planos chamados coletivos por adesão, que hoje respondem por cerca de 12% do mercado. Segundo a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, esse cancelamento pode ser feito de acordo com a lei, desde que os beneficiários sejam avisados com 60 dias de antecedência. Esse advogado explica que o escritório teve um aumento de mais de 30% no número de clientes com esse problema. Embora exista a previsão contratual desse tipo de cancelamento, o judiciário tem entendido que esse cancelamento é ilícito nos casos que os beneficiários possuem tratamento médico. A própria Lei 9656, ela veda a rescisão
quando tem alguém internado. E o próprio judiciário estende esse entendimento para qualquer tipo de tratamento. Já o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, diz que as operadoras alegam dificuldades em manter a sustentabilidade financeira dos planos, mas que raramente comprovam essas dificuldades. O IDEC afirma ainda que os usuários não precisariam gastar ainda mais e recorrer à justiça para ter acesso aos planos. Isso porque o país tem leis suficientes. O problema é que elas não são observadas nem pelas operadoras, nem pela ANS. Nesse sentido, a gente defende avanços que deixem ainda mais explícito que essa prática ela é abusiva e ela não deve ser realizada tanto sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor quanto sob a ótica da Lei de Planos de Saúde. Muito bem, vamos falar então de educação, porque uma pesquisa mostra que 7% dos brasileiros ainda são analfabetos. E a quantidade vem caindo no Brasil nos últimos anos. A pesquisa mostrou, aí, através do IBGE, que em 2022, 7% da população brasileira não sabia ler um simples bilhete. Porém, se olharmos para trás, em 2010, esse problema atingiu quase 10% dos brasileiros. E é interessante observar que quando uma pessoa tem 15 anos e não sabe ler nem escrever, ela é considerada analfabeta. Para se ter uma ideia, em 1950, mais da metade dos cidadãos do país estavam nesta mesma situação. Agora, de acordo com esse último levantamento, o censo de 2022 mostrou que o índice chegou a 7% da população. Porém, os idosos foram os que mais se alfabetizaram nos últimos anos. Vamos observar. Quando uma pessoa tem mais de 15 anos e não sabe ler nem escrever, ela é considerada analfabeta. Para se ter uma ideia, até 1950, mais da metade dos cidadãos do país estava nessa situação. Agora, de acordo com o último levantamento do IBGE, feito com base no censo de 2022, esse índice chegou a 7% da população. Os idosos foram os que mais se alfabetizaram nos últimos anos. Em 2000, 38% desse público era analfabeto. Em 2010, o índice caiu para pouco mais de 29%. E em 2022, chegou a 17,7%. Mesmo com essa queda, os mais velhos ainda concentram a maior taxa de analfabetismo no Brasil. O problema também atinge mais pretos e pardos. Nesse grupo, a taxa é o dobro da taxa dos brancos. No caso de indígenas, é ainda pior. O índice de analfabetos é quase 4 vezes maior que dos brancos. A pesquisa ainda aponta que o analfabetismo no Nordeste caiu, mas permanece o dobro da média nacional, atingindo mais de 14% dos moradores da região. Vamos falar de uma discussão bastante importante, que é a reoneração da folha de pagamento, que será gradual a partir de 2025. Então, após semanas aí de ida e vindas, governo e Congresso chegaram a um acordo sobre essa desoneração da folha de pagamento dos municípios. E também a questão dos 17 setores da economia que mais empregam. A intenção é manter a desoneração no ano de 2024 e discutir a reoneração gradual a partir de 2025. Vamos observar. O Senado deve começar a votar o projeto de lei que consolida o acordo sobre a desoneração da folha de pagamentos. Assim como o negociado para as empresas, o acerto entre executivo e legislativo em relação às prefeituras prevê a manutenção da desoneração para este ano, com a alíquota da Previdência em 8% e a reoneração gradual a partir de 2025. Há também uma discussão que é importante para os municípios, que é o estoque das dívidas para o passado, uma renegociação, um reparcelamento, para que muitas vezes não se estrangule tanto as finanças municipais e os municípios fiquem ali apertados no seu orçamento. A Confederação Nacional dos Municípios defende a manutenção da tributação das prefeituras em 8%. Essa proposta, e aí nós propusemos, está lá na aglutinativa, esses 3 pontos que eu falei, e a reoneração, mantendo esse ano 8%, o ano que vem 10%, no outro ano 12% e no outro 14%.
e mostramos tecnicamente, indicando a fonte aonde o governo pode buscar. Na última sexta-feira, a pedido do governo e do Congresso, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a decisão assinada por ele mesmo, que derrubava a desoneração da folha de pagamentos para diversos setores da economia e para os municípios. A decisão vale por 60 dias e evita que os municípios e os setores produtivos voltem a pagar 20% de imposto sobre a folha salarial, o que aconteceria nesta segunda-feira. Esse prazo de 60 dias, ele dá tranquilidade, paz de espírito para que se busque um texto maduro, discutido, né, medidas compensatórias para que você consiga resolver as duas situações em conjunto. Essa é uma premissa muito forte do Congresso. Não queremos deixar ninguém desamparado. Na questão de saúde, um aviso aí da Anvisa, porque ela está aumentando o controle do medicamento Zolpidem. A Anvisa, então, aprovou essa semana o aumento do controle desse medicamento usado no tratamento da insônia. Então, a partir de 1º de agosto, agora de 2024, qualquer remédio que contenha o Zolpidem na formulação vai precisar da receita B, aquela de cor azul. Esse tipo de prescrição exige que os profissionais tenham o cadastro prévio na vigilância sanitária. Pois é, a partir de 1º de agosto, qualquer remédio que contenha Zolpidem na sua formulação vai precisar da receita do tipo B, que é a receita azul. Esse tipo de prescrição exige que o profissional tenha um cadastramento prévio na vigilância sanitária. Isso porque esse medicamento, o Zolpidem, faz parte da lista de substâncias controladas no Brasil e a Anvisa tem recebido relatos do aumento do uso abusivo desse tipo de medicamento. Lembrando, como você disse, esse medicamento é usado no tratamento de insônias de curta duração. Ele deve ser usado por até 4 semanas, porque senão pode causar dependência no paciente. Vamos falar agora das enchentes no Rio Grande do Sul e a situação e um projeto que vai construir cidades temporárias no Rio Grande do Sul. O governo do Rio Grande do Sul iniciou a transferência, inclusive, dos recursos para as pessoas atingidas pelas enchentes. Famílias que ganham até 3 salários mínimos vão receber R$2.000 dos valores arrecadados pelo Pix SOS Rio Grande do Sul. Também foi apresentado o projeto de cidades provisórias para os desabrigados. Vamos observar. O governo do estado vai fazer um auxílio também, uma transferência via Pix para famílias que estão desalojadas, desabrigadas. Isso vai chegar nas contas das pessoas, um apoio. E também foi anunciado um projeto de construção de cidades temporárias. Como é que deve funcionar? Nós temos mais de 70 mil pessoas em abrigos nesse momento no Rio Grande do Sul. Esse é um contingente maior do que a maioria dos municípios gaúchos, né? E isso faz com que já se justifique a criação de cidades para que essas pessoas saiam dos abrigos que estão sendo ocupados agora e passem a um lugar um pouco mais estruturado. A gente vai conferir esse destaque também. As cidades temporárias vão abrigar famílias atingidas pelas enchentes que atualmente estão em abrigos. O projeto envolve 4 cidades e a expectativa é de que os alojamentos provisórios estejam prontos em até 30 dias. As estruturas serão instaladas em cidades estratégicas, que hoje acolhem 70% das 78 mil pessoas que estão fora de casa. Os pontos serão em Canoas, no Centro Olímpico Municipal, em Porto Alegre, no Complexo Cultural de Porto Seco, em São Leopoldo, no Centro Municipal de Eventos e em Guaíba. Mas lá ainda não há uma área definida por conta do risco de novos alagamentos. São estruturas provisórias, por algumas semanas elas podem estar vigiando, e atuando para acolher as pessoas. Esses modelos têm dormitórios, têm divisórias, têm banheiros, têm chuveiros, têm, enfim, toda a estrutura. Também para socorrer os moradores afetados, foram anunciados 2 novos benefícios de renda. A partir de hoje e até a próxima sexta-feira, 47 mil pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza devem começar a receber um auxílio de R$ 2.500. O dinheiro vem de um programa estadual chamado Volta por Cima. Elas têm que ter a disposição, a disponibilidade de fazer as compras que elas precisarem com esses recursos, seja
comida, seja material de construção, seja roupa, seja um eletrodoméstico, o que for. Além disso, outras 23 mil famílias inscritas no Cadastro Único, que ganham até 3 salários mínimos, devem receber um Pix de R$2.000. O dinheiro vem das doações feitas pela população para a campanha SOS Rio Grande do Sul. A imensa corrente de solidariedade do povo brasileiro nos permitiu aí ter mais de 100 milhões de reais arrecadados no Pix do SOS Rio Grande do Sul, e aí é este cartão aqui que está sendo emitido com apoio da Caixa Econômica Federal, para que nós possamos creditar neste cartão R$2.000, que é a doação na mão das pessoas. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico hoje apresenta a informação de que pessoa com Alzheimer tem direito à isenção do imposto de renda quando a doença causa alienação mental. Essa é uma decisão da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, que reafirmou que a pessoa com mal de Alzheimer tem direito à isenção do imposto de renda quando a doença resulta justamente naquela alienação mental. Vamos observar. Pessoa com Alzheimer tem direito à isenção de imposto de renda quando doença causa alienação mental, reafirma a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento foi aplicado em ação ajuizada por uma servidora pública aposentada do Distrito Federal, que tinha 79 anos de idade na época dos fatos, para a devolução do imposto de renda, pago desde julho de 2019, por ser portadora de Alzheimer. O psiquiatra Tiago Blanco explica que, nos casos mais avançados desta doença, pode ocorrer alienação mental. A alienação mental caracteriza uma condição que o sujeito não consegue se autodeterminar. A gestão de si mesmo, de suas decisões, fica comprometida por perdas cognitivas, que incluem memória, inteligência e outras funções que determinam o que o sujeito pode fazer e as consequências de seus atos. Na medida em que alguém não consegue ter uma clareza das suas decisões, então caracteriza-se um estado de alienação mental, que é um grande guarda-chuva que inclui uma série de condições patológicas, tanto da psiquiatria quanto da neurologia, que poderão implicar nessa perda de capacidade. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve sentença de primeira instância no sentido de que, embora a doença não esteja especificada na legislação que dispõe sobre imposto de renda, ela causa alienação mental, o que justifica a isenção do tributo. Em recurso especial, o Distrito Federal alegou que o TJDFT, mesmo tendo reconhecido a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não aplicou corretamente a lei que regulamenta as questões relativas ao imposto de renda. O colegiado da primeira turma negou provimento ao recurso. O relator ministro Benedito Gonçalves observou precedentes da primeira sessão do tribunal, que considerou taxativo o rol de doenças fixado pela legislação. Contudo, destacou que a primeira turma do STJ decidiu em outro julgado pela possibilidade de as pessoas com Alzheimer terem direito à isenção na hipótese em que ocorrer a alienação mental. Vamos agora falar com você que tem o seu automóvel, porque o novo DPVAT agora é chamado de Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidente de Trânsito. O SPVAT, exatamente, será cobrado a partir de 2025. O seguro deve ser pago apenas uma vez por ano, junto com o licenciamento, que é o EO-IPVA. Esse pagamento será obrigatório para donos de veículos, que envolve os veículos como carros, motos, caminhões e micro-ônibus. O valor do seguro ainda será definido pelo Conselho Nacional de Seguro Privados. A estimativa ainda será apresentada, mas ela já tem um valor ideal. Vamos aguardar então os acontecimentos para sabermos mais detalhes desta informação. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias agradece a sua audiência em qualquer parte do mundo. Mas antes, vamos falar aí da taxa de desemprego aqui no Brasil, que está registrando o menor índice em 10 anos, chegando a 7,9% nos últimos 3 primeiros meses desse ano. Vamos à informação. Rafael chegou a Brasília há 6 meses. Em março, passou no processo seletivo para gerenciar uma equipe de 22 profissionais neste restaurante
no centro da capital federal. Fez uma seletiva, não foi fácil, né? Um mês de seletiva ali de testes, e é onde realmente ele viu que eu tinha esse perfil e me valorizou, né, nessa vaga. E eu fiquei muito feliz com isso. A taxa de pessoas desocupadas, ou seja, que estão procurando emprego no país, caiu no primeiro trimestre deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. De janeiro a março de 2024, a taxa de desocupação no país foi de 7,9%, uma queda de 0,9 pontos percentuais em relação aos 3 primeiros meses de 2023. Já quando a comparação é com os 3 últimos meses de 2023, a taxa de desocupação teve uma alta de 0,5 ponto percentual. A explicação está no fim dos empregos temporários do período de fim de ano. Esse movimento de expansão do indicador, ele reforça um padrão sazonal, né, de que no início de cada ano há uma tendência, de fato, à expansão do número de pessoas procurando trabalho, uma perda de postos de trabalho normalmente de caráter temporário, né, de trabalhadores que estavam na ocupação ali no final do ano de 2023 e virando o ano, essas pessoas, parte dessa ocupação é dispensada, fazendo, portanto, aumentar a pressão do número de pessoas que procuram trabalho. Ainda de acordo com os dados do IBGE, a taxa de pessoas desocupadas procurando emprego no primeiro trimestre deste ano é a menor registrada nos últimos 10 anos. Isso significa que o brasileiro está conseguindo manter o emprego. Uma das consequências disso é que a renda média do trabalhador com carteira assinada está aumentando. O rendimento médio chegou a R$ 3.123. Em uma rede social, o presidente Lula comentou os dados da PNAD contínua e disse que o trabalho para gerar mais empregos em todo o país continua. E este foi o Tele Brasil Notícias, em edição sempre especial para você, com informações na medida certa, que mais uma vez agradece a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. E lembrando que você acompanha pelo Facebook ou YouTube Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo notícias impressas através do Facebook A Hora da Notícia. Queremos agradecer também o apoio técnico de toda a nossa equipe de gravação e produção e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.